Em uma certa noite, eu estava navegando no Reddit, lendo creepypastas e vendo coisas de terror. E nessas, eu encontrei um post bem interessante que me chamou a atenção. Algo que valia a pena ser lido. Era um post do que parecia ser de um detento no estado do Piauí, onde ele contava um relato de algo que, no mínimo, pode ser considerado incrível. Bem, eu achei que se tratava de um fanfic, ou algo como uma creepypasta. Mas pesquisando a fundo, eu vi que de fato houve uma notícia de um rapaz que afirmava ser um lobisomem e ter matado um amigo nessa forma. E essa notícia, inclusive, apareceu no G1 e no portal de notícias 180 graus. E apesar de muito enxugada, é uma notícia verídica que valida a experiência de ser relatada aqui. E era o seguinte: dizem que quando você perde tudo que ama, a sua razão se vai, e o que sobra é só o instinto. O seu coração fica vazio e a alma perdida. Sei que isso parece muito fanfic, e seria bem fantástico se eu não lhe escrevesse isso de dentro do presídio de Veredas, no estado do Piauí. Bem, estou cumprindo pena. E eu não quero entrar em detalhes. E acontece que existe um sistema aqui dentro, e eu tive que dar um duro danado para ter esse aparelho celular. E eu uso para me comunicar com a família e acompanhar algumas coisas na internet. E escrevo isso como uma espécie de carta pública de confissão do que de fato aconteceu comigo. Desde pequeno, eu tinha surtos de raiva descontrolada, na qual eu feria pessoas. Bem, era uma força incomparável. Olfato aguçado, e algumas pessoas diziam que até as minhas feições mudavam, e que quando eu estava daquele jeito, eu me assemelhava a mais um bicho do que um homem. E esses surtos pioravam em noites de lua cheia. Era como se uma raiva descontrolada tomasse conta de mim, e eu não conseguisse controlar os meus impulsos. E durante a adolescência, isso só piorou, ao ponto de ter que me trancar num quarto com portas e janelas reforçadas, para poder me manter trancado e preservar a integridade física das pessoas que eu amava. E assim eu cresci, me ponderando e me segurando para não acabar fazendo besteira. Em tentativas de saber o que havia de errado comigo, a minha família acabou me levando em vários curandeiros, como igrejas, casas de ocultismo, candomblés, etc. Mas acabou que não resultou em nada. Bom, o certo é que depois de muito tempo eu acabei aprendendo a me controlar. Aprendi a respirar fundo na hora da raiva. E aprendi também a não deixar aquilo sair. E o mais importante, aprendi a não explodir. Pois eu sabia que em noites de lua cheia, eu sentia quando aquilo estava vindo. Então, eu sempre corria para o quarto, onde me trancava e jogava a chave por debaixo da porta. E assim era o meu jeito de me manter sob controle. Bem, a sensação daquilo era horrível, uma dor indescritível. Os meus ossos pareciam estar se partindo, uma forte dor de cabeça e uma suadeira como se eu estivesse com muita febre. Bem, eu ainda ouço as vozes na minha mente que dizem palavras que eu sei o que é, mas eu não consigo traduzir para o nosso idioma.
É como se fosse algo que só eu consigo entender. Algo parecido com uma língua própria. E além disso, a dor de sentir o seu globo ocular saltar para fora, os seus dentes crescerem, as unhas caem e o meu estômago revira. E os pulmões parecem se encher de um líquido quente. É terrível. Bem, não existe glamour em se transformar em lobisomem, pois não é nada de bom. E eu garanto a vocês que é somente um inferno. É um monte de vozes na sua mente, pesadelos constantes e a sensação terrível de que você pode perder o controle a qualquer momento. Bem, mas chegando ao ponto, eu já estava sob controle há anos. E mesmo com isso de ter me trancado nas noites de lua cheia, o resto era normal. Terminei o ensino médio e passei no concurso público para vigilante sanitário. O meu trabalho consistia em visitar as pessoas em suas casas e verificar se havia infestações, cadastrar os animais para vacinação e essas coisas. O interessante era que os cães pareciam saber quem eu era por dentro, pois mesmo na forma humana, nenhum cachorro nunca gostou realmente de mim. Bem, numa dessas, eu conheci um rapaz. Não quero falar o seu nome, pois a família dele já sofre demais. Acontece que eu acabei me apaixonando por ele. Então, começamos um relacionamento meio sem compromisso, em que a gente ficava quando dava certo. E isso era muito bom, pois não precisávamos nos preocupar em agradar ou cuidar um do outro o tempo todo. Bem, ele tinha curiosidade em saber por que não podia me ver durante a noite. Mas eu sempre mudava de assunto, ou inventava alguma bobagem para ele. O tempo passou e fomos ficando mais apegados um ao outro. Mas em 2019, as coisas saíram do controle de verdade. Bem, era uma sexta-feira à tarde, e eu e esse meu ficante estávamos num bar bebendo. Estávamos ali desde as 4 da tarde, e nesse dia eu bebi tanto que perdi a noção do tempo. E acontece que já havia se passado das 8 da noite, e o meu ficante não parava de beber. E com isso, começamos a discutir e brigar. E lá pelas 10 da noite, depois de muita briga, o dono do bar me mandou ir embora junto com ele. E assim, fomos o caminho todo discutindo um com o outro. Ele estava tão bêbado que acabou perdendo o rumo e indo parar na minha casa. E quando se passava da meia-noite, eu já estava ouvindo as malditas vozes na minha cabeça e sentindo os efeitos da transformação. Os meus pais estavam viajando e eu estava a só com o meu ficante. O deixei na sala e corri para o quarto para me trancar, para salvar ele e o meu relacionamento. Bem, acontece que a transformação é muito barulhenta, e este meu ficante achou que eu estava passando mal. E daí ele cometeu o maior erro de sua vida. Tentou abrir a porta para me ajudar, porém a mesma estava trancada por dentro. Então, mesmo bêbado, ele conseguiu arrombar a porta. E assim que ele entrou, eu vi os seus olhos arregalarem assustados, pois ele presenciava uma criatura humanoide em sua frente.
esse susto, ele correu tentando se abrigar, mas não pôde fazer muita coisa. Eu o alcancei antes mesmo dele chegar na esquina e senti o sangue dele correr por minhas mãos e o gosto da carne dele. Naquela noite, eu acabei liberando toda a minha fúria e toda a minha raiva. Raiva que sentia de tudo, além de mim. E acabei destroçando tudo que vi pela frente. Retornei para casa naquela mesma madrugada e deixei uma carta para minha mãe explicando tudo o que havia acontecido. Então, acabei fugindo. Mas dias depois, eu fui preso em outra cidade. Bem, para me manter vivo e manter os outros detentos vivos, eu peço os guardas para me colocarem na solitária nas noites de lua cheia, pois os mesmos já conhecem o meu histórico de agressão. Bem, de uma coisa eu sei. Eu sei que jamais poderei ser feliz novamente. E assim, eu acabo esse meu desabafo para a internet. E hoje eu sei que este é o melhor lugar para eu estar agora. Boa noite. Este caso aconteceu comigo quando fui visitar um amigo na cidade de Mariporã, no estado de São Paulo. Aquele fim de semana prolongado em Mariporã tinha sido bem divertido. Um dos meus amigos que eu não via há tempo mora num condomínio próximo à cidade. E foram dias de porres intermináveis e com muito heavy metal. Na última noite, havia um pessoal e a balada foi até as tantas horas da madrugada. E assim, todos nós estávamos de ressaca no domingo. Acordei com uma sensação bem esquisita. Uma mistura de tristeza com um pressentimento ruim. Bem, eu não dei muita importância e procurei me distrair, achando que isso era efeito da ressaca. Passei um fim de tarde bem tranquilo, com muito sol e piscina, e sem bebida alcoólica. Mas aquela sensação ficou comigo o dia todo. Eu não entendia o motivo. À noite, eu voltei para São Paulo, e quando fui me deitar, o terror começou. Bem, eu não conseguia pegar no sono, e comecei a ver uma faísca perto de mim, e prestando mais atenção, eu vi que era a brasa de um cigarro, e tinha um cara fumando do meu lado. Era um sujeito pardo, com umas vestes simples, e ele não estava sozinho. Tentei não dar atenção, tentando compreender se eu não estava sonhando acordado. Virei-me para o outro lado e vi mais pessoas. Uns caras baderneiros e mal encarados. Levantei rapidamente e acendi a luz meio assustado. Mas continuei achando que se tratava de uma forte imaginação. Resolvi tomar uma ducha e depois voltei a me deitar. E em alguns minutos eles voltaram. E um deles me disse: "A gente só quer se divertir um pouco. E bem longe de Deus." E daí começou a me faltar o ar. Senti um aperto no pescoço e ouvi uma risada baixinha bem perto de mim. Algo como um sussurro. Uma voz cruel, demoníaca, que parecia de um bicho. Uma coisa do inferno mesmo. Levantei rapidamente, desesperado e ofegante,
pois eu nunca senti tanto medo em minha vida. A minha sorte é que o meu irmão me socorreu, pois ele conhece dessas coisas. Então, ele tomou algumas ações que resolveram o meu problema. Eu não vou contar o que foi, pois eu não quero abordar o assunto de religião. Bem, o conselho que eu deixo para vocês é que nunca se exceda nos prazeres da vida, pois existe um limite pelo qual não se deve passar. Os vampirizadores estão por toda parte e precisam sustentar os seus vícios. Mas a coisa não é simples assim, pois existe uma organização que os controla, uma força do mal, a mesma que quer dominar o mundo. Eles ficam na porta dos bares, nos pontos de droga, nos prostíbulos e nas orgias. E uma pessoa vulnerável é facilmente dominada e passa a servi-los. Vampirizadores sugam as sensações de prazer, dilaceram a alma e escravizam as pessoas. Muito cuidado com eles. Boa noite. Olá, vim contar o meu relato que aconteceu na casa da minha avó. Tudo começou quando eu estava morando na casa dela. Bem, eu nunca gostei de lá, pois era uma cidade pequena e parecia muito com uma roça. Mas depois de um tempo, eu acabei me acostumando a morar lá. A minha avó sempre falava para eu não sair na quaresma. Bem, eu sempre obedecia a ela, mas não sabia o porquê. Mas um dia, quando estava quase chegando a quaresma, eu lembrei do que ela disse e fiquei curiosa para saber o porquê eu não podia sair de casa. E então eu perguntei a ela. Daí eu fiquei assustada com o que ela me respondeu. Ela me disse que muitas pessoas da região estavam comentando sobre um tal de lobisomem que atacava em toda noite de quaresma. Ela disse que ela nunca viu um, mas um amigo muito querido e próximo dela tinha sido morto por um lobisomem que vivia roubando as galinhas dele. Bem, quando a minha avó me contou toda essa história, eu acreditei. E ainda fiquei com medo. Naquele mesmo dia, quando já era de tardezinha, a minha madrinha, que morava junto com a minha avó, disse que ia sair à noite com o namorado dela e que não sabia que horas ia voltar. Bem, era quaresma nesse dia, e eu me lembrei das histórias da minha avó. A minha avó ficou uma fera com ela e falou que era perigoso. Mas a minha madrinha nem ligou e disse que ia sair mesmo assim. Então, já tarde da noite, a minha madrinha ainda não havia retornado para casa. A minha avó trancou a porta e escorou ela com uma madeira. Colocamos cadeados nas nossas janelas e depois fomos dormir. Bem, até aí tudo bem. Mas quando deu lá para as 3h15 da madrugada, começamos a escutar um barulho vindo da casa ao lado. A casa ficava em um terreno baldio e era abandonada. Bem, não era qualquer barulho. Era um barulho de rosnado forte e não era de cachorro. Fui no quarto da minha avó e ela já estava acordada. Disse à minha avó que eu estava com muito medo.
e ela pediu para que eu colocasse bastante perfume na minha janela, para assim aquela coisa, seja lá o que fosse que estivesse ali fora, não sentisse o meu cheiro. Fiz o que ela pediu e fui dormir. Bem, mas acontece que eu não consegui dormir. Fiquei deitado na cama de olhos abertos. E então escutei novamente aquele barulho. Porém, estava vindo do quintal. A minha gata de estimação começou a ficar brava e assustada. Daí, os rosnados foram se aproximando e o meu medo só aumentando. Foi quando percebi que a criatura estava cheirando a janela da minha avó. Eu ouvia a minha avó do quarto rezando. Depois, a criatura veio se aproximando da minha janela. Enquanto aquilo caminhava em passos pesados pelo lado de fora da casa, aquela coisa também rosnava. Eu fiquei quietinha e até prendi a respiração para ele não me ouvir. Depois de um tempo, os cachorros de rua começaram a latir. Aquela coisa pulou o muro e foi novamente para o terreno baldio. Bem, eu nunca passei tanto medo na minha vida. E eu sei apenas de uma coisa. Aquela criatura não era um cachorro normal. Porém, aquilo era algo sobrenatural. E como muitos gostam de dizer, aquela coisa com certeza era um lobisomem. Bem, não aconteceu nada com a minha madrinha, pois ela chegou em casa no outro dia bem cedo. Mas eu e a minha avó acreditamos que a sua desobediência foi o que trouxe aquela criatura até a nossa casa. Afinal, era época de quaresma. Boa noite. Tudo aconteceu no ano de 1968, quando eu tinha 8 anos de idade. Na época, o meu pai possuía uma chácara em Amado Bueno e ficava aproximadamente 45 quilômetros do centro de São Paulo, em direção a São Roque. Naquela época, a região toda não possuía muitas casas e predominava a mata. Era muito verde, árvores diversas e vegetação típica da região, pois ainda não haviam iniciado o desmatamento que existe atualmente. Na chácara do meu pai existiam 2 casas, sendo uma para o caseiro e sua família, e a outra para ficarmos quando passávamos o final de semana lá, mas isso era de vez em quando. Ao redor existiam outras chácaras, e bem próximo existia um curral onde era deixado alguns cavalos. Em um determinado fim de semana, fomos para lá. Eu, o meu pai, a minha mãe, a minha avó, a minha tia e o seu filho, que logicamente era o meu primo, e se chamava Vanderlei. Eu e o Vanderlei sempre gostamos de histórias de fantasmas e do sobrenatural em geral. Estávamos sempre por dentro das lendas e características dos personagens, como vampiros, lobisomens, etc. Bem, não brincávamos muito sobre isso, e sempre que um dormia na casa do outro, era muito divertido. Bem, naquele final de semana, especificamente no sábado, passamos o dia brincando na chácara. E quando chegou a noite, fomos tomar banho. E depois que jantamos,
ficamos conversando na sala que ficava na parte frontal da casa. As outras pessoas estavam na cozinha, que ficava no final de um corredor. Era mais ou menos umas 10 horas da noite, quando começamos a ouvir um assobio vindo do lado de fora da casa, um pouco distante. Ficamos prestando atenção e acompanhando aquele assobio, quando de repente o assobio foi chegando mais perto e cada vez mais perto da casa. Então nós comentamos um com o outro, em tom de gozação: "Ah, só pode ser um saci." Bem, não acreditávamos muito em saci, pois parecia fantástica demais essa lenda. Em um determinado momento, o assobio chegou tão perto que parecia vir do outro lado da porta de fora da sala, bem na varanda. Eu e o Vanderlei ficamos arrepiados com aquele som, e com muito medo fomos dar uma olhada pela janela. O assobio foi se afastando, enquanto os cavalos que estavam no curral ficaram agitados, relinchando e correndo como loucos. Depois ouvimos mais alguns barulhos, como se fosse alguma coisa correndo, pulando e batendo nas madeiras. Contei para o meu pai e para a minha mãe, e eles não quiseram sair lá fora, dizendo que de manhã cedo eles iriam ver se algo de errado aconteceu. Bem, então fomos dormir, mas morrendo de medo daquele fato estranho que havia acontecido. Quando amanheceu, no domingo, fomos logo examinar os arredores para ver se encontrávamos algo de anormal. E foi quando, por espanto, vimos no curral todos os cavalos com as suas crinas amarradas com pequenos nós, sendo que a mesma coisa aconteceu com os seus rabos. E não havia um cavalo sequer que não tivesse ficado com as suas crinas e rabos com nós. Bem, diz a lenda do Saci que ele gosta muito de brincar com os cavalos. E quando ele aparece, ele monta nos cavalos e dá nó em suas crinas e rabos. Agora eu me pergunto, se não foi o Saci, por incrível que pareça, então o que foi aquilo? E quem ou o que teria amarrado todos os rabos e crina dos cavalos que estavam naquele curral? Sendo que eram aproximadamente 8 cavalos, com pequeninos nós. Acredito eu que ninguém passaria a noite toda dando minúsculos e precisos nós nos pelos dos cavalos, e ainda no escuro só por brincadeira, e ainda com toda aquela precisão que foram feitos nós. Agora que isso é incrível e só sei que aconteceu, e isso eu posso garantir. Este é o meu relato. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Aqui quem fala é o Miguel, da cidade de Areal, localizada no interior do Rio de Janeiro. Bem, para começo de conversa, eu tinha me enganado achando que aquele lobisomem que o seu Jorge se vingou era a única fera que existia por aqui. Mas não.
pois existem outras pessoas como aquela criatura. E a propósito, se trata de um bom homem. Porém, na lua cheia do anoitecer, ele vira um demônio do inferno. Bom, vamos aos fatos. Estava eu e o meu amigo, que se chama João Pedro. Contei a ele sobre o que aconteceu com meu primo Mateus e eu, naquela noite terrível em que saímos para tirar foto das estrelas naquela mata fechada com morros. O João acreditou em mim. Daí, eu tive a ideia de voltar no mesmo lugar com ele, para saber o que escondia aquela mata fechada. Pois bem, fomos eu e ele de carro até a entrada da mata. Ele foi dirigindo. Paramos o carro na entrada e dentro do carro eu disse o seguinte a ele: João, você trouxe a lanterna? E ele respondeu: Sim, eu trouxe. Lembra que da última vez que você disse que veio aqui com seu primo, você esqueceu de trazer a lanterna? Então, por isso mesmo eu trouxe. Sim, então tá ok. Eu também trouxe. E não somente a lanterna, como trouxe um machadinho afiado também. Daí, eu e ele fomos andando pela mata, até chegar em um pico de um morro naquela mata. Fomos devagar. Enquanto andávamos, conversávamos ao mesmo tempo e brincávamos um com o outro. Porém, prestávamos atenção em volta dos lugares e atentos a qualquer coisa em nossa volta, pois nós não sabíamos o que aquela mata guardava. Daí, no meio do caminho, eu perguntei a ele: João, cadê sua lanterna, cara? Vai me dizer que você esqueceu no carro. E daí ele disse: Mano, eu acho que esqueci, cara. Deixa eu procurar aqui na minha mochila. Daí ele procurou e não achou. Ele havia deixado a lanterna no carro e saímos sem perceber isso. Então eu disse rindo: Pronto, fudeu, cara. Agora, se a gente der de cara com outro bicho, essa minha lanterna vai ter que servir até o fim. Daí, ele também, como é bobo e brincalhão, também riu. Bom, passaram-se 3 horas e já era 9h10 da noite. Então caminhamos mais um pouco até que chegamos até o pico do morro. Finalmente chegamos lá. Bem, eu estava com sede. Parei, bebi um pouco de água e ficamos sentados em um tronco de árvore no chão. E foi aí que o João viu umas luzes um pouco no fundo da outra mata, que fica atrás deste morro. Então o João disse: Miguel, chega aqui, fica em pé comigo e olha lá no fundo daquelas árvores lá na frente. Daí eu olhei meio desconfiado, pensando que era alguma brincadeira dele. E quando cheguei perto, eu pude ver aquilo. No fundo daquelas árvores, eu vi que não eram só luzes, e sim havia uma cabana junto. Era uma cabana bem grande. E até aí tudo bem. E daí eu logo pensei: nossa, como alguém em sã consciência vai querer viver tão distante da cidade e das pessoas, vivendo aqui neste fim de mundo? O João deu a ideia que nós fôssemos até lá. E mesmo eu concordando, o meu coração começou a acelerar. Fiquei apreensivo um pouco. E naquele momento, era como um filme passando na minha cabeça de tudo o que aconteceu naquela mata comigo e com meu primo Mateus. Bem, como eu não queria bancar o covarde, concordei com ele e fomos indo até lá. E foi aí que o João disse brincando: Miguel, segura firme, que é hora de invadir a casa de alguém.
Cara, não vamos fazer isso não, né? Ah, vamos sim, ele disse rindo. Mas aí eu criei coragem e concordei com ele. E chegando perto da cabana, estava um silêncio total. E só ouvimos as árvores balançarem um pouco com a força do vento. E daí, a luz de dentro da cabana acendeu. E então ouvimos a voz de um velho xingando. E ele dizia: quem será essa hora? Quem está no meu quintal, cacete? Daí, o João me disse bem baixo: Cara, como que ele sabe que tem gente aqui? João, eu não sei, mas esse velho deve escutar muito bem. Neste momento, eu e o João nos escondemos agachados no mato. Nós estávamos a alguns metros da janela da cabana. E foi quando aquele velho saiu para fora, olhou da varanda de sua cabana em nossa direção no mato e logo falou: Ei, vocês dois, saiam daí! Eu já vi os dois, podem sair! Na hora, eu paralisei de medo. O João se levantou do mato e ele estava branco. E gaguejando, ele falou para o velho: senhor, desculpe, só estávamos achando lugar para acampar. Daí, eu olhei para o João com uma cara de que ele falou merda. E eu falei: sim, estamos aqui para acampar. O senhor não sabe onde podemos acampar por aqui fora, não? Bom, eu não sei onde vocês podem acampar, mas está frio demais. Vamos, entrem, vamos tomar um café. O velho estava com uma arma na mão. Daí, obedecemos a ele e entramos dentro da cabana. Nós ficamos conversando com o velho e tomando café na sala da cabana. O velho de início até parecia gente boa e me lembrava um pouco o jeito do seu Jorge. Daí conversa vai, conversa vem. E eu e o João o perguntamos se ele tinha familiares aqui pela cidade. Não, eu só tinha a minha mulher e a minha filha. Ele nos mostrou os quadros com as fotos delas. Nós ficamos olhando as fotos e, claro, elogiando a beleza das duas em respeito ao velho. Ele ficou sorrindo, lembrando delas duas. Até que eu, muito curioso, perguntei ao velho se ele sabia do paradeiro das duas, ou o que aconteceu com elas. Ele olhou para mim, meio desviando o olhar, e tentou explicar o que houve com as duas. Meio desconfiado, disse que a esposa dele, mãe da sua filha, o deixou e levou a menina com ela. E dizia que o motivo era porque ele era pobre e também estava ficando perturbado. E depois que ele me contou tudo sobre a filha e a esposa dele, dissemos a ele que já estávamos indo embora. Então, do nada, aquele velho começou a ficar estranho. Ele estava paralisado e soando muito. Tirou os óculos com as mãos tremendo e disse assim: Acampar? Ficaram loucos? Aqui não é lugar para vocês dois, moleques. Aqui é lugar de homem macho. Macho de me enfrentar, disse ele, parecendo estar com muita raiva. Daí, o João disse para o velho: Eu não entendi, senhor. Por que nós o enfrentaríamos? Não queremos problemas. E quanto mais tentávamos minimizar a situação, mais ele ficava ensandecido. Ficava louco e começava a falar merda de todos os tipos. E em seguida, ele ficou branco e pálido e não parava de rir. Eu e o João começamos a soar frio de medo.
e não entendíamos o porquê daquele velho ter ficado assim do nada. Até que eu disse a ele: "Olha, senhor, eu não quero ficar aqui ouvindo o senhor falar essas coisas ou ficar nos xingando." Daí ele começou a gritar e a tremer. E em seguida falou com uma voz rouca, parecendo que estava possuído: "Olha, você tinha que ser mais educado como seu amigo viado ali, seu maldito." Daí o meu amigo perdeu a paciência com ele e começou a discutir. E quando eu dei pá da situação e entendi o que estava acontecendo, e percebi que aquele velho gritava e tremia, e aquilo tudo parecia ser muito de uma transformação em fera, como essas de filmes de terror sobre lobisomens. Fiquei olhando aquele velho por mais alguns minutos, e vi que de repente começou a sair pelos dele e ele não parava de rir. Me xingava de todos os palavrões. E então, quando meu amigo percebeu, ele começou a se assustar também. Eu e o meu amigo vimos aquele velho se transformar em um cão negro de olhos vermelhos. Ele começava a se debater nas paredes, derrubando tudo dentro da cabana e urrando bem alto. Fiquei paralisado de ver novamente aquele cão do inferno. Daí, o meu amigo e eu saímos correndo feito loucos. Começamos a correr pela mata em direção ao carro no início da entrada. E ao mesmo tempo que corríamos, aquela peste maldita vinha atrás de nós em uma velocidade impressionante. E foi quando aquela criatura subiu em uma das árvores e foi pulando feito um macaco, de árvore em árvore. Todos os animais noturnos da mata se calaram, e o único barulho que se era possível ouvir era daquela criatura quebrando os galhos das árvores. Enquanto corríamos, o João caiu e acabou torcendo o pé. Tentei puxar ele, mas vi que era inútil. E eu já estava quase o deixando para trás. E em uma atitude desesperada, eu peguei o pé dele e torci para o lado contrário. E então eu ajudei ele a se levantar rapidamente. Continuamos correndo e descendo os morros. E algum tempo depois, correndo pelaquela mata, tentando achar o carro, aquela criatura pula de cima de uma árvore grande bem na nossa frente. E aquele ser demoníaco, que deveria ter no mínimo 2 metros de altura, começou a dizer com aquela voz demoníaca: "Vocês estão preparados para ir para o inferno agora? A minha esposa e a minha filha, eu devorei as duas. E vou fazer o mesmo com vocês dois." Eu juro por Deus que as minhas pernas ficaram bambas assim que ouvi aquela criatura falar. E me lembrei que no outro relato que aqui contei, o seu Jorge me disse que ouviu aquela outra fera. E com essa não foi tão diferente. Eu, com muito medo, com as minhas pernas bambas e com uma atitude heróica, peguei a minha machadinha no bolso da minha mochila. E sem pensar 2 vezes, eu acertei o pescoço da criatura. E com isso, aquela fera começou a se debater e a urrar de dor. Então, segurei na mão do meu amigo e começamos a correr pela mata. Porém, a criatura não desistiu. Aquilo veio atrás da gente, subindo pelas árvores e pulando nas árvores que ficavam à nossa frente. Aquela coisa estava prestes a nos pegar. Mas graças a Deus achamos o carro e saímos da mata. Ligamos o carro rapidamente
E o meu amigo, mesmo tendo torcido o pé, ele mesmo assim conseguiu dirigir. Ele engatou a primeira, colocou a segunda, terceira e saiu acelerado pela estradinha de areia. Mas aquela fera, de tão maldita que era, veio correndo atrás do carro por alguns minutos. E mesmo o carro sendo muito rápido, aquela coisa quase nos alcançava. E o meu medo era da criatura pular em cima do carro e fazendo o mesmo tombar no meio da estrada. Mas depois de uns 2 minutos, a fera desistiu de nos perseguir. E nós estávamos quase saindo da estrada de terra e chegando no asfalto. Olhei para trás e vi aquela coisa entrar no mato e desaparecer. O meu amigo se recuperou rapidamente do pé torcido, mas daquele trauma que vivemos, eu tenho certeza que jamais vamos nos recuperar. Boa noite. Os soldados que retornam de guerras tendem a relatar traumas e coisas inimagináveis, coisas indescritíveis. A verdade é que a guerra faz com que as pessoas extravasem os seus piores lados, revelando assim os monstros que habitam dentro de si próprio. Bem, eu não fui diretamente para uma guerra propriamente dita, mas em 2009, na tragédia do Haiti, eu fiz parte das tropas do exército brasileiro que foram mandados para lá para auxiliar no controle de caos e reduzir a criminalidade. E acontece que lá eu acabei passando por péssimas experiências, vivenciando coisas inimagináveis e acabei aprendendo que o verdadeiro monstro é o próprio ser humano. Olá, Elite Oculta! Para proteger a minha identidade e de certa forma também proteger a minha família, eu prefiro aqui não mencionar nomes. Bem, tudo isso aconteceu na cidade de Porto Príncipe, capital do Haiti. Era uma segunda-feira à noite quando eu recebi um pedido de socorro de um morador local. E naquela ocasião eu estava liderando um esquadrão. E por isso, eu ia guiando os homens na patrulha noturna. Um garoto de aproximadamente 12 anos me levou até uma vila ali próximo, onde encontrei uma mulher que estava toda machucada e arranhada. E ao questioná-la sobre quem tinha a ferido daquela forma, a moça entrou no loop, uma espécie de transe, em que ela começou a repetir o Salmo 21 da Bíblia e a gritar que o mal habitava naquela vila. A moça precisou ser dopada para dormir, e assim podemos controlar a situação. Bem, eu não sei o nome da mulher, e não tivemos muitas informações dos locais. Sabia apenas que algo estava errado. E dos poucos que falavam com a gente, a grande maioria falavam em demônios e uma força oculta que estava rondando ali há dias atrás. Até que chegamos no senhor, que disse que sabia do que se tratava. Ele contou que aquilo era sim algo sobrenatural, mas que nos mostraria onde encontrar aquela coisa. Mas que antes ele precisava nos contar do que de fato se tratava. É claro que ele e nenhum dali falava o português do Brasil. Eles, e uma grande maioria dali,
falavam francês. E por conta disso, eu traduzi para poder relatar a vocês do que de fato se tratava. Ele contou que há muitos anos atrás, uma mulher que mora num setor pequeno, um pouco afastado, não podia ter filhos, pois ela havia feito um pacto com o demônio, e que em troca de um filho, ela serviria a um certo espírito. E para honrar o acordo, ela matou naquela noite uma criança que havia sequestrado do vilarejo. E quando os homens e a polícia apareceram para prender a mulher, a encontraram se banhando com o sangue e os restos humanos da criança, recém-morta por ela. Bem, a polícia ia prendê-la, quando na frente de todos, a mulher se transformou numa fera. Pelos cresciam em seu corpo, os seus olhos eram vermelhos e o seu corpo era semelhante a de um animal. Todos nós do esquadrão que atendemos àquela ocorrência seguramos o riso, enquanto o velho senhor nos mostrava a casa onde, segundo ele, encontraríamos o que machucou a moça. A mesma moça que havíamos atendido na ocorrência. Bem, se tratando ou não de maldição ou de monstro folclórico, o nosso dever como força policial ativa ostensiva era de procurar os culpados e levá-los à justiça jurídica da região, para que fossem julgados e condenados segundo o tribunal cabível mais próximo. A casa que o senhor apontou era uma casinha antiga, aparentemente abandonada, e rodeada de um matagal, e nas paredes de casa, vários desenhos e figuras ocultas. E quando estávamos nos aproximando, o soldado que estava à frente do pelotão informou que havia visto uma movimentação na casa. E nós, com as lanternas acesas, nos dirigimos para dentro da casa. E assim, todos nós vimos ao fundo uma silhueta negra que parecia ser de um homem grande, de porte atlético. Então, eu comecei a falar. Senhor, aqui é o capitão da unidade de policiamento ostensiva da ONU. O senhor deve sair com as mãos para cima e se render. Caso contrário, vamos invadir a sua propriedade para averiguação. Temos uma denúncia de violência e tentativa de homicídio e precisamos averiguar. Aquela silhueta permanecia ali, imóvel, a nos observar. E como ele não se manifestava, começamos a avançar em sua direção, na tentativa de o fazer se entregar. Bem, foi um de cada lado, eu pela frente, e os demais ficaram no apoio com o carro, operando a metralhadora pesada e controlando a multidão de curiosos. Dentro da casa, um fedor terrível de carne podre, pedaços de roupa pelo chão e até uma carcaça de vaca aberta com os restos de órgãos jogados por toda parte. E foi quando eu vi de pé na porta dos fundos aquela mesma silhueta. E quando apontei a lanterna, o que vi me fez tremer as pernas, pois ali, a 3 ou 4 metros de distância de mim, estava uma coisa grotesca que me olhava. A criatura tinha grandes olhos vermelhos e pelos por todo o corpo, orelhas grandes, e a criatura parecia estar de pé. Mas por conta dos joelhos que pareciam virados ao contrário e pela curvatura na coluna, aquilo parecia mais uma pessoa corcunda. Eu só consegui gritar por ajuda. A coisa saltou em cima de mim, me derrubando com as suas garras. E por incrível que pareça, aquela criatura rasgou meu colete à prova de balas, como se cortasse manteiga. Os homens atiravam na direção daquela coisa enquanto aquilo corria, e corria muito rápido.
mas os soldados conseguiram acertar alguns tiros na criatura, que caiu no chão grunhindo e se estrebuchando. Aparentemente, aquilo havia sido atingido nas pernas, e eu estava ali ferido e perdendo muito sangue. Era como se os ferimentos daquelas garras me fizessem sangrar sem parar, como se eu estivesse com uma hemorragia descontrolada. A criatura ainda tentou investir contra mim novamente, mas antes disso, o esquadrão chegou enchendo aquilo de balas e o fazendo cair no chão. Aquela coisa ali estava, respirando ofegante como se estivesse em uma crise de asma. Mas ali adiante dos olhos de todos nós do esquadrão, aquela coisa foi voltando à forma humana. Os pelos e os dentes caíram. O sangue derramava de forma descontrolada, quase como eu. E ali, diante dos olhos de todos os homens do esquadrão, aquela coisa foi se transformando em uma mulher. Uma mulher de idade. Tinha aparentemente uns 70 anos. No dia seguinte, eu e o meu esquadrão registramos a ocorrência. E 2 semanas depois, fomos levados à corte marcial. E quase que imediatamente, fomos exonerados com desonra e mandados de volta para o Brasil. E já aqui, fomos submetidos e julgados por crimes de guerra, por matar um civil inocente. Bem, de 2 coisas eu sei. Uma é que nem de longe aquilo era um civil, e muito menos inocente. Mas para a justiça, somos um bando de soldados loucos e traumatizados pela guerra. Boa noite.